Olá, alunos do curso de matemática, tudo bem com vocês? Estou eu aqui de novo com a mesma roupa, ou seja, estou gravando esses vídeos no mesmo dia. Se você não assistiu os outros, vai lá na tua sala da disciplina, aqui em cima talvez estejam os vídeos que eu gravei antes, tá bom, gente? Para entender um pouquinho mais de matrizes. A gente vai falar agora de determinante, mas para entender determinante tem que entender o que eu falei nos vídeos anteriores. Assiste lá que são vídeos curtinhos, até 10 minutos. Então agora a gente vai falar de determinante das matrizes. Determinante é um número relacionado a uma matriz. A princípio é isso, tá bom? Então a gente viu a ordem das matrizes. Então a gente vai ver como que calcula determinante dependendo da ordem das matrizes, tá certo? A princípio a gente vai ver os mais básicos, vamos assim dizer, os mais simples de entender, que é, o primeiro, é o determinante de uma matriz 1 por 1. Então eu tenho uma matriz com o elemento A ali, 1 por 1. Qual é o determinante dessa matriz? É o próprio elemento que está ali dentro, tá bom? Tranquilo esse, né? Bem tranquilo. Aí eu tenho como calcular o determinante de uma matriz quadrada de ordem 2 por 2. O que é essa ordem 2 por 2? Duas linhas, duas colunas, ok? Como que eu faço para calcular o determinante dessa matriz 2 por 2? Eu vou fazer o seguinte, eu multiplico na diagonal principal, então eu vou multiplicar A vezes D, e não B, a professora já estava escrevendo errado aqui, né, gente? A vezes D, mais o determinante da matriz da diagonal secundária. Minto, vamos de novo. Deleta, e vamos começar de novo. Então, somando a diagonal principal, multiplicando, menos a diagonal secundária. Multipliquei A por D, fica positivo aqui, e multipliquei B por C e faço essa subtração aqui. Tá certo, gente? Então, matriz de ordem 1 por 1, determinante é o próprio elemento. De ordem 2 por 2, diagonal principal, menos a diagonal secundária. Ok, gente? Tranquilo até aí? Beleza. E quando é uma matriz maior, uma matriz 3 por 3, que tem que ser de ordem quadrada para calcular o determinante. Então, olha só, vamos dar um exemplo aqui. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Então, é a matriz 3 por 3, 3 linhas e 3 colunas. A gente vai utilizar uma regra chamada regra de Sarros. Tem gente que chama de regra de Sarros, tem gente que chama de regra de Sarri, para calcular o determinante dessa matriz 3 por 3, e é bastante importante saber esse daí, porque tem bastante cálculo de determinante de matriz 3 por 3. Eu vou falar aqui como funciona e depois no próximo vídeo, ou se der tempo nesse, a gente grava um exercício de como funciona essa multiplicação aí. Eu nem vou fazer aqui do lado, vou fazer aqui embaixo mesmo. Pensa comigo, é meio parecido com o que a gente fez aqui na matriz 2 por 2. Primeiro, eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar esse finzinho aqui. Esse finzinho é bom, né, gente? Vou passar um traço aqui e vou repetir a primeira coluna e a segunda coluna. Então, eu vou repetir lá exatamente como tá. A, B e C, e aí a segunda coluna. D, E e F. Você também pode fazer diferente. Você pode pegar a primeira linha e a segunda linha e colocar aqui embaixo, tá? Mas daí não repetiu aqui. Você vai manter a matriz e em vez de repetir a primeira e a segunda coluna, vai repetir a primeira e a segunda linha aqui embaixo. Vai dar o mesmo processo, tá bom? A gente vai fazer dessa maneira aqui só para entender um pouquinho como funciona. Olha só, o que a gente fez aqui? Multiplicamos a diagonal principal menos a diagonal secundária. Aqui a gente vai primeiro andar para a direita, tá bom, gente? Então, eu vou fazer uma diagonal aqui, ó, A vezes E vezes I, depois D vezes H vezes C. Ó, quando eu estou multiplicando aqui para a direita, eu estou somando. D vezes H vezes C, eu estou somando, tá bom, gente? Depois aqui a última, ó, G vezes B vezes F, tô somando, tá certo? Então, eu vou somar
resultados dessas 3 multiplicações aqui, dessa primeira diagonal, dessa segunda diagonal e dessa terceira diagonal. E aí eu vou para a diagonal inversa, para a esquerda agora. E eu começo pelo última coluna, o primeiro elemento, primeira linha, última coluna. O elemento que está na primeira linha, última coluna. Olha lá. Inverso, eu vou fazer o quê? Eu vou subtrair, tá bom? Então, eu vou fazer D vezes B vezes I, estou subtraindo. A vezes H vezes F, estou subtraindo também. E G vezes E vezes C, também estou subtraindo. Tá certo, gente? O nome disso daí é regra de Sarros, ou regra de Sarri, como eu falei para vocês. Eu vou agora, ainda dá tempo, a gente tem, foi rapidinho. Eu vou fazer essa multiplicação com vocês aqui, não só colocar essas setinhas que eu coloquei ali. Vamos operar calcular esse determinante aqui, tá, gente? Então, A, B, C, D, E, F, G, H, I. E aí, o que eu vou fazer? Repito a primeira e a segunda coluna. A, B, C, D, E e F. E olha só, eu vou fazer primeiro da esquerda para a direita. Então, eu vou multiplicar começando do primeiro elemento aqui, A vezes E vezes I. Vou escrever aqui, ó, A vezes E vezes I. Tá bom? Aí, o segundo termo ali que eu vou somar. D vezes H vezes C. D vezes H vezes C. Estou somando na diagonal da esquerda para a direita. O próximo ali, ó, G vezes B vezes F. Então, mais G vezes B vezes F. E aí, para eu não ficar perdida nesse negócio de sinal, o que eu faço? Eu, Ana Paula de Andrade Janz Elias, faço desse jeito. Se você não quiser, você não precisa. Mas eu acho que é um jeito mais simples para a gente não se confundir tanto com os sinais. Eu coloco um sinal de menos aqui e abro parênteses. E aí depois eu vou fechar o parênteses, tá bom, gente? E nesse parênteses eu vou somar as diagonais que estão da direita para a esquerda, tá bom? E o sinal de menos, que eu falei aqui para vocês anteriormente, que ó, aqui eu vou diminuir, aqui eu vou diminuir, aqui eu vou diminuir também, ele já aparece aqui na frente do parênteses, tá bom? Só para não me confundir, e aí depois eu faço a operação de uma vez só. Então, começando da última coluna e última linha, então eu vou multiplicar pelo elemento da diagonal, D vezes B vezes I. Então, vai ficar D vezes B vezes I, mais, porque o sinal de menos já está aqui, tá bom? Depois, A vezes H vezes F. A vezes H vezes F, mais, por último aqui, ó, G vezes E vezes C. G vezes E vezes C. Tá bom, gente? E aí, depois, se for número, eu vou multiplicar, né? Então, vai ficar A, E, I, sem o pontinho, mais DHC, mais GB, BF, menos, agora aqui, eu vou jogar o sinal. DBI, menos AHF, menos GEF. Se é número, depois eu consigo fazer a operação ali e fazer os cálculos, tá certo, gente? A professora errou a última letra. É C. Viu só? Ainda bem que o câmera ajuda a gente. Obrigada, Thales. Obrigada, bonitos. Então, vamos continuar. Não tem problema. O professor errou. GEF. Agradeço as pessoas, a voz superior que me ajudou. Então, GEC. Por que eu errei aqui mesmo? É essa diagonal aqui, ó. G vezes E vezes C. Tá bom? O professor tinha colocado F. Então, aqui é a mesma coisa. Certo, gente? Então, se for números inteiros, o que você vai fazer? Vai ver se você consegue diminuir, somar, subtrair e vai chegar num valor só, porque o determinante é um número. Tá bom, gente? Então, regra de Sarros para matriz 3 por 3. Aqui, diagonal principal menos diagonal secundária. E aqui é o próprio elemento na matriz 1 por 1. Tá certo, gente? Um grande abraço. E, se você ainda tem dúvida, manda pra gente ali na tutoria. Até o próximo vídeo.